A gente tinha anunciado aqui a entrevista com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ele já está acompanhando o programa aqui. Eu vou pedir licença para vocês para envolvê-lo já nessa participação, como nosso comentarista convidado das notícias do dia. Vamos ver se ele topa participar dessa brincadeira aqui. Tudo bem, senhor Eduardo Cunha? Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo sim, boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês e participar com vocês. A gente que agradece, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite de conversar com o programa. Senhor Eduardo Cunha, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, um dos políticos mais conhecidos, temidos, influentes, e agora tuiteiro, né? O senhor virou um tuiteiro famoso, né, senhor Eduardo Cunha? Eu sempre fui tuiteiro, essa que é a verdade. Então tem até uma brincadeira na internet que as pessoas gostam muito dos meus twitters antigos. Então a gente pega algum twitter que eu fiz alguns anos atrás e coloca um assunto atual como se fosse o twitter de hoje. Então eu sempre brinquei muito no Twitter e agora voltei, né? E na volta acaba criando mais curiosidade. Foi isso que aconteceu. A impressão que está dando pelo seu Twitter é que você está querendo virar comentarista de futebol, né? Nós temos um tweet dele aí, coloca aí. Mas eu sempre fui. Reclamando tinha uma brincadeira do Rogério Ceni. Do Flamengo? Eu sempre fui, reclamo do Flamengo, né? Tá duro ver esse jogo. Acho que devem pôr um despertador. Quem não tá vendo o jogo tem como opção ver ex-BBB. Você tá reclamando do Big Brother também. Não era de reclamar do programa, né? Até deu uma confusãozinha que interpretaram que eu estava falando das pessoas que eram Big Brothers. Não, estava falando do programa que eu não gosto, né? E tinha um programa naquele momento concorrendo que era feito por ex-Big Brothers. Um programa, enfim, eu não acompanho. Então eu estava dizendo a opção para ver o Flamengo era ver Big Brother. Então eu prefiro ver o Flamengo, claro. Senhor Eduardo Cunha, tem acompanhado a CPI? Sim, né? Não, a CPI não tem acompanhado. Não tem? As notícias. Não, a CPI não acredito. Não tem acompanhado. Eu tenho acompanhado as notícias da CPI que saem, mas não a CPI o dia inteiro, como eu estava olhando, estão acompanhando online os depoimentos, isso eu não tenho feito, não tenho condição de fazê-lo. Mas as notícias, o que está reverberando, a gente acaba tomando ciência, mas enfim, é óbvio que a gente sabe. Eu achei que você ia estar assistindo direto, pô. Imagina. Parece série da Netflix. Não. Isso aí é o que eu sempre falo. Você tem coisas, nós estamos no meio. Eu sei que às vezes o que eu vou falar, nem todos vão concordar, é óbvio. Nós estamos no meio da guerra. E no meio da guerra é muito difícil você apurar o crime da guerra. Então a guerra tem primeiro que acabar. E nós temos que fazer todos os esforços possíveis para que a gente possa ter o maior número possível de vacinas e que resolvam todos os problemas da pandemia. Quando começou a pandemia um ano e pouco atrás, havia uma grande briga por insumos que não tinham, aí a China estava vendendo, estava sobre preço, aí era avião que a China buscava para o Brasil, o avião parava nos Estados Unidos, confiscavam as mercadorias, aí tinha que parar na África, enfim, uma confusão danada que deu um burro, respirador, faltava os equipamentos de utilização pessoal dos médicos e enfermeiros que atuavam nos hospitais e deu um sobrepreço que gerou uma crise, até teve operações policiais aqui por causa de compras que se entenderam que eram superfaturadas por causa disso, enfim, essa confusão aconteceu e em seguida agora o problema passa a ser a vacina também. É claro que é muito bom a gente analisar o que está acontecendo, se efetivamente houve oferta, não houve oferta, se aceitaram ou não aceitaram. Mas nós não podemos também deixar de considerar que o Brasil foi bastante, digamos assim, avante no processo. Quando a AstraZeneca começou o estudo, o Brasil se associou a esse estudo e tinha a garantia do fornecimento da AstraZeneca para atender a população brasileira. Nós vemos que hoje a Europa está encerrando o contrato com a AstraZeneca porque teve entregas atrasadas. Então, o Japão estava, pelo que eu vi na semana passada, retrasada, com 1% da população vacinada. Então, nós temos problema no mundo inteiro. O problema não é só aqui no Brasil, a não ser os Estados Unidos que produzem a vacina, que estão com excesso de vacina. Mas a verdade é que eu vi uma matéria muito interessante, que saiu no fim de semana, que os Estados Unidos, a Pfizer tinha produzido nos Estados Unidos cerca de 320 milhões de vacinas. E enquanto a China produziu cerca de 600 milhões de vacinas, das quais 240 ela exportou, e das 240 que ela exportou, 94 vieram para a América Latina e a metade provavelmente para o Brasil. Então, o que está acontecendo é o seguinte, falta vacina. Com a crise da Índia, que a gente está vivendo, a Índia, que era um grande fator de exportação de vacina, tem que vacinar primeiro os indianos.
Então, a vacina é uma disputa, é uma guerra. E nós nem sabemos qual delas que efetivamente vai funcionar. Mas que a China, na verdade, que esse negócio de IFA é a vacina líquida que vai ser envasada aqui no Brasil. Não é IFA, não, é vacina mesmo. A vacina tem que chegar aqui e colocar um envasamento em cada um desses. Então, nós estamos com um problema de produção. E mais, nós temos disputa de mercado. O que está acontecendo quando se vê com muito atraso é porque também estão vendendo a preço mais caro do que tinham contratado com o Brasil. Essa que é a verdade. Tem uma disputa de preço, como aconteceram com os equipamentos de uso pessoal e respiradores no início da crise há um ano atrás. É uma disputa comercial que está por trás disso tudo. Não é disputa somente política. Então, o senhor não vê, desculpe interromper, claro. O senhor não vê problemas, então, na gestão do governo federal em relação à pandemia? É possível que tenha problemas, sim. Eu não estou dizendo que não tenho, não. Eu acho que o assunto é muito mais complexo do que uma simples discussão, e eu acho que a discussão não está sendo feita com a guerra terminada. A gente não tem todos os elementos. Está virando e virou. É uma disputa política que está se dando. E essa disputa política, a gente já sabe como é que ela vai terminar, e vai terminar no tempo. E quando terminar a CPI, é que talvez nós tenhamos mais conhecimento dos problemas que ainda estão acontecendo, que vão acontecer, para que a gente possa efetivamente fazer essa variação que querem fazer agora, porque a guerra está no meio ainda. Né? Você não vai parar a guerra de dar tiro. Né? Senhor Eduardo Cunha, como vai terminar a CPI? O assunto, um tema que o senhor domina bem, porque vivenciou. Impeachment. Como vai terminar a CPI? O senhor acredita que pode terminar em impeachment? Claro que não. Não é a menor possibilidade. Até porque pode vir pedido de impeachment, já tem 50 lá. O impeachment depende da Câmara. Se fosse para fazer o impeachment, pedidos já existem lá. O que não tem é maioria para poder fazer o impeachment, não tem vontade política para fazer o impeachment, e nem eles da CPI querem fazer o impeachment. A discussão ali é uma discussão de desgaste político com o efeito do calendário eleitoral do ano que vem. Eu não vejo ali, por mais que digo da boca para fora, eu duvido que o PT ou os opositores do Bolsonaro queiram alterar o quadro eleitoral, que é o quadro da polarização que existe. Então, é um discurso para desgastar. Mas impeachment, ou fazer um relatório culpando quem quer que seja para mandar para o Ministério Público, e o Ministério Público pode ou não apresentar denúncia. É isso que dá a CPI. A CPI serve para isso. As conclusões são enviadas ao Ministério Público, e o Ministério Público pode ou não promover algum tipo de denúncia em função daquilo que estiver dentro da CPI. Não tem outra consequência que não seja essa, porque o pedido de impeachment não depende da CPI. Quem quiser fazer pedido de impeachment com fatos, como já fizeram vários, pode fazer amanhã. Não depende de conclusão nenhuma da CPI, entendeu? Eu queria emendar essa fala do Cunha para uma pergunta. No livro do Tchau, Querida, você cita uma frase do Ciro Nogueira, o deputado Ciro Nogueira, que fala o seguinte, que não se tira presidente, a gente coloca presidente. Nesse caso, na época da Dilma, o Temer, pelo que você coloca no livro, foi um entusiasta, né, em assumir o governo. Hoje não haveria esse mesmo clima, ou seja, o Mourão não estaria tão à vontade para assumir a presidência, seria isso, não? Também, mas, Paulo, o que acontece? Quando você... Um outro exemplo para você comparar, mais recente, depois do episódio da Dilma, é quando fizeram as denúncias do Ministério Público contra o Michel Temer. Foram 2 denúncias que foram feitas, e a autorização, porque a denúncia por crime comum, a Câmara tem que autorizar, aí o Supremo processa e pode ou não aceitar a denúncia. Quando é por crime de responsabilidade, a Câmara processa e o Senado julga. Então, são diferentes. Naquele momento, quando Michel Temer foi submetido a 2 votações na Câmara, ele venceu a votação. Por quê? Porque não tinha presidente para colocar no lugar dele. Essa que é a verdade. Então, essa fala do Ciro Nogueira, ela se materializa na realidade. Por que você tirou o Collor? Porque você colocou um vice-presidente Itamar Franco que naquele momento obteve apoio. Então, você sabia quem era ocupar. Você tirou a Dilma porque o Michel Temer ocupou a presidência da República. Se não tivesse um vice, não ocuparia, como não teve com o Michel Temer. Agora, o Hamilton Mourão, agora nesse momento, obviamente não é uma opção política para poder tirar. Mas eu acho que a situação do Bolsonaro é muito diferente da situação da Dilma, da situação do Collor, da situação do Michel Temer. Goste-se ou não do Bolsonaro, ele tem uma base. E essa base popular dele é superior à base que ambos que sofreram impeachment, como a Dilma e o Collor, tinham naquele momento. E mais, Bolsonaro tem uma base na Câmara dos Deputados hoje de maioria, não é de 1/3 para evitar o impeachment, não. Ele provavelmente pode chegar aos 2/3 de maioria a favor dele. As votações recentes têm mostrado isso. Então, a chance de haver um impeachment de Bolsonaro
na minha opinião, é zero. Eu não acho nem que é pouca, não. Eu acho que é zero. O quadro teria que mudar da água para o vinho e ninguém vai querer fazer um impeachment no ano eleitoral. Porque o ano eleitoral você quer discutir eleição, ninguém vai querer tumultuar o processo eleitoral. Todos aqueles que são opositores vão querer desgastar efetivamente com o objetivo eleitoral de vencer a eleição e não necessariamente para tirar e aparecer um quadro novo que ninguém sabe o que acontece. Lembre-se que o Lula, quando houve o impeachment do Collor, foi o maior prejudicado, que acabou gerando o Fernando Henrique Cardoso. Se não tivesse tido o impeachment do Collor, o Lula teria ganhado a eleição em 1994, não teria sido Fernando Henrique Cardoso. Então isso mexe, isso altera o quadro eleitoral. Então é importante ter sempre isso em mente. Então essa tua pergunta, ela casa com a realidade. Sem alguém para colocar no lugar, ninguém tira. Essa frase do Ciro é uma frase sábia, por isso que eu usei ela muito bem no livro, para mostrar, dentro desse contexto político, qual é a realidade. O senhor teve algum familiar, algum amigo que morreu de Covid? 2, quando essas pessoas... Eu tenho famílias de conhecidos, de amigos que morreram de Covid, tem sim. E como foi a sua reação quando eles morreram? A minha reação, e mais do que isso, eu tive 3 filhos meus pegaram Covid. Então, a reação é a reação de tudo. Veja bem, essa doença é um verdadeiro pavor, nós estamos no meio de uma pandemia. É uma doença que não se pode brincar, ela é traiçoeira, nós ainda não aprendemos a conhecê-la. Claro que, por exemplo, um episódio que eu relato bem, eu saí para fazer uma cirurgia, que eu estava, uma cirurgia grave, e um médico de São Paulo, muito famoso, veio fazer a minha cirurgia, meu amigo, era meu médico, Raul Cutati, e ele chegou para fazer a cirurgia com Covid. E depois saiu da minha cirurgia, foi entubado e quase morreu. E quando você pega no início da crise, talvez a forma de conduzir os tratamentos eram diferentes das que são hoje, porque a doença está sendo conhecida. Eu recentemente fiz outra cirurgia, não tem 60 dias, e eu conversando no hospital, mudou completamente muitas das situações com que eles encaravam ou que tratavam a própria Covid. Então, é um aprendizado, até porque tem as variantes, tem as cepas, a doença não acabou e não vai acabar. Essa crise não acabou, ela não vai acabar. Nós temos que vacinar todo mundo, sim. Nós temos que ter cuidado, sim. Tentar manter o isolamento social na medida do possível, sim. Tem que ter o cuidado de máscara, o cuidado de álcool gel, claro. E nós temos que aprender a conviver com essa doença. Como ela vai terminar, nós não sabemos. Nós não sabemos, por exemplo, se essa vacina vai funcionar. Ela ter funcionado em teste não significa que vai funcionar na prática. Queira Deus que funcione. Já está funcionando, Eduardo. Como assim? Desculpa. Mas, não, nós não sabemos. Você está propagando fake news aí. Não funciona. Não estou propagando fake news. Não, eu não estou propagando fake news. Mas é o seguinte, que ainda estamos nisso. Nós não sabemos ainda, só o tempo vai dizer, tomara que todas funcionem. Provavelmente as que estão. Não sabemos, não tem ainda essa condição. Então eu discordo do senhor. Bom, só não fala em cima. Calma, gente. Um de cada vez, senão ninguém vai ouvir nada. Só concluir o raciocínio, aí você pode contestar. Eu quero dizer o seguinte, nós temos hoje 3, 4 vacinas sendo ministradas. Nós ainda, nos Estados Unidos, a Pfizer está funcionando. A AstraZeneca está mostrando em alguns lugares que pode estar funcionando. Mas nós não sabemos ainda se as variantes que estão vindo, se elas vão funcionar. Cada variante é uma configuração do vírus diferente. A vacina da Coronavac, nós não temos ainda uma experiência de vacinação aqui para dizer que obteve uma imunização suficiente para que resista. Se fosse, talvez, somente sem nenhuma variante, talvez funcionasse 100%, mas não é. Nós temos uma nova cepa que aconteceu agora, que foi uma tragédia. E poderíamos ter outras, que eu quero dizer isso. Só o tempo, e provavelmente as vacinas vão ter que se adaptar a essas variantes, a essas mutações. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que não tome vacina, que a vacina funciona. Claro, nós não temos alternativa, temos que tomar, mesmo correndo o risco que o percentual não seja o que a gente espere. Não há outra alternativa. Eu já tomei a primeira dose da vacina e vou tomar a segunda dose no dia que está marcado. Não tomei ainda. Qual vacina o senhor tomou? Bom, Fábio, preciso rodar a mesa. Eu tomei a vacina que estava ministrando aquele dia, não escolhi, você não pode escolher. Aqui eu tomei a AstraZeneca. Você não pode escolher. Você chega lá, é que tem disponível naquele momento. Se eu pudesse escolher, talvez eu tomasse a Pfizer, mas quando eu tomei não tinha Pfizer ainda. Isabela Calil. A segunda dose terá que ser a mesma. A antropóloga Isabela Calil faz a pergunta agora. Eduardo Cunha, o senhor estava, né, no meio, no mínimo, no meio de um furacão, de uma crise política com desdobramentos importantes no caso brasileiro.
E o senhor agora tem dito, né, nas entrevistas, que o senhor quer voltar para a política e que está, enfim, ávido, né, para voltar para o jogo da política. E aí minha pergunta, eu teria várias coisas para perguntar sobre o passado, né, principalmente relacionado ao impeachment, mas eu vou perguntar sobre o futuro. Minha pergunta para o senhor é não no sentido de projetos de lei, mas no sentido de projeto macro mesmo de política. Qual é a sua intenção na política? Por que o senhor quer voltar e qual a finalidade principal dessa volta, pensando no contexto brasileiro e como a política está hoje? Veja bem, eu sou um cidadão e, como qualquer cidadão, eu quero participar da política, da atividade política e da discussão, principalmente da discussão política, né? Qual vai ser o meu contexto, eu ainda não sei, eu estou recém ainda procurando, assim, eu estou mais ou menos assim como procurando o caminho ainda. Candidato na próxima eleição eu não serei, independente ou não de obter elegibilidade. Isso aí é uma decisão que eu já tomei, porque eu tenho ainda muitos problemas jurídicos para poder serem resolvidos, e a candidatura, quem vai entrar, será a minha filha Daniele, que é coautora comigo no livro. Ela vai ser candidata, digamos assim, no mandato que eu já obtive aqui no Rio de Janeiro, ela que vai disputar para tentar obter esse mandato. Mas isso não significa que eu não disputando a eleição, que eu não seja um agente que possa participar da discussão política. Alguma forma, assim como eu estou aqui agora debatendo com vocês e debaterei com outros, isso é uma forma de participação política. Eu podendo dar minha opinião, eu podendo discutir, eu podendo debater, podendo, enfim, ser contestado sem nenhum problema. Isso faz parte da atividade política. Eu acho que a minha experiência, ou o que eu vivi, o que eu penso, pode ser útil em algum momento para alguém, não sei para quem, mas que eu pretendo, de uma certa forma, participar do debate, sem dúvida nenhuma. Partindo para o que interessa e puxando a sardinha para a economia, eu acho que você é um dos maiores articuladores e conhecedores do regimento legislativo que eu já pude acompanhar. E uma das coisas que interessa para o Brasil e para o brasileiro, não só na esfera política, não só dos interesses dos políticos, são as reformas econômicas. O que você acha que pode ser feito para as reformas ganharem tração, que não ganharam até agora? Olha, César, o que acontece? A gente, obviamente que a pandemia ela foi um freio que impediu muitos avanços que poderiam estar acontecendo na economia. Houve a reforma da Previdência feita em 2019, que, de uma certa forma, já deveria ter sido feita antes. Sem essa reforma da Previdência, talvez o aumento da despesa pública fosse para níveis incontroláveis, porque eu acho que houve um erro muito grande no governo do Michel Temer, quando ele aprovou primeiro a limitação do teto de gastos sem ter aprovado a reforma da Previdência. A ordem foi errada, porque você aprovou a limitação do teto de gastos e não tinha aprovado a reforma da Previdência. E aquilo que mais pressiona para fugir do limite do teto de gastos pela inflação é o próprio aumento da despesa previdenciária. Então, essa inversão criou uma necessidade premente e urgente de se aprovar uma reforma da Previdência. Eu até nem acho que a reforma da Previdência que foi aprovada foi a correta, não. Eu não teria feito essa desse jeito, não. Porque ali o que aconteceu, você pegou todos aqueles brasileiros do setor privado que ganham até o limite do regime geral de previdência e vai transformá-los em aposentados de salário mínimo, que você passou a média da aposentadoria a ser calculado pelo todo o tempo de contribuição e antes era pelos 36 últimos meses de contribuição. Isso vai gerar que nós vamos ter uma classe média baixa hoje para frente, virando uma classe pobre, porque eles efetivamente vão se aposentar ou, na realidade, vão continuar trabalhando, ocupando o lugar de trabalho e sem que efetivamente possa a aposentadoria ser para valer. Mas foi feita, deveria ter sido feita no setor público. Claro que a reforma administrativa ela é fundamental. Por que a reforma administrativa é fundamental? As pessoas pensam o seguinte, não, é para poder cortar os aumentos do setor público. Os aumentos do setor público, eles se dão por inércia. Que você veja bem, você tem regimes, não só no Serviço Público Federal, como nos estaduais e municipais, são os triênios, biênios, quinquênios, que vai aumentando a folha num tempo sem que ninguém possa fazer nada para impedir e acima de qualquer previsibilidade orçamentária e acima de qualquer mediana de limitada inflação. Isso é uma coisa que tem que ser corrigida. Você tem também muitas disfunções. Eu vi hoje uma briga, querem reduzir as férias do Poder Judiciário e do Ministério Público de 60 para 30 dias. E fizeram uma briga danada, que não é o momento por causa da pandemia. Ora, pelo amor de Deus, se todo brasileiro tem 30 dias de férias, por que vai ter uma classe de privilegiados que vai ficar com 60 dias de férias? Qual é a razão para que todo mundo pague 60 dias de férias para uns, tendo 30 dias de férias como direito cada um? Então, essa reforma da administrativa ela é fundamental para ser feita. A reforma tributária é uma coisa muito mais complexa do que está sendo debatida. Quando você mexe com uma reforma tributária, você vai mexer com 3 coisas. Isso eu aprendi porque eu já participei de várias
comissões de reforma tributária. Você só faz uma maneira se você aumenta o imposto e o contribuinte paga a conta, ou a União paga a conta diminuindo a receita, ou São Paulo vai pagar a conta, que é o maior estado e que detém a maior parte do bolo da arrecadação, que é de estado aos estados. Sem isso, você não consegue resolver a reforma tributária, a conta não fecha. Então, isso tem que ser feito de uma forma que você possa não cortar a arrecadação. É uma coisa que tem muitos interesses, porque tem que cortar os incentivos fiscais, existe uma discussão da mudança do ICMS do destino. Eu diria que essa reforma ela é muito difícil, mas eu diria que, nesse momento, eu focaria na reforma administrativa e as privatizações. Nós tivemos uma boa notícia agora, no mês de abril, que várias privatizações foram feitas, não só de rodovias, de concessões, até a da SEDAI aqui do meu estado, mas que as ações pertenciam à União, dada em garantia de empréstimo. Enfim, foram notícias boas, que se continuasse, espero que a Eletrobras possa sair. Se você puder diminuir cada vez mais o tamanho do Estado, isso é bastante importante. Mas a pandemia certamente atrapalhou e nós estamos na proximidade, já entrando no último ano do mandato, próxima eleição, dificilmente você vai conseguir fazer qualquer reforma em último ano de eleição. Fala, Cláudio Tognoli. Há 12 anos eu fiz uma entrevista com um jurista do Paraná, Elias Matar, na qual ele denunciava o que ele chamava de delação premiada à la carte. Ele fala que o Ministério Público chegava para os acusados e falava, olha, se você me entregar fulano mais fulano, eu diminuo o tanto da sua pena. O senhor sofreu alguma proposta indecorosa do Ministério Público? Tognoli, até eu tive o prazer de conhecer o Elias Matar, um grande criminalista lá do Paraná, realmente é um excelente, não só um bom criminalista, mas também uma boa perspicácia sobre o contexto político como um todo. Eu diria o seguinte, isso aconteceu, e é verdade o que ele falou, e aconteceu geral. E eu era a vítima de muitas dessas delações que tinham que ser faladas de mim. Teve pessoas, no lugar onde eu fiquei, foi no presídio, lá no Paraná, no Complexo Médico Pinhais, teve pessoas que ficaram lá e foram buscadas pelo Ministério Público lá para poder fazer delação falando de mim e foram liberadas depois disso. Eu dou um exemplo claro, por exemplo, o senhor Fernando Baiano, isso dito pelas pessoas que conviveram com ele lá dentro do Complexo Médico de Pinhais, que ele estava lá antes de eu ter ido. Ele saiu de lá para poder falar de mim. Há vários outros exemplos que foram instados a mudarem a sua delação, a alterarem o que já tinham feito a delação, sob pena de perder com ameaça pública. Dou exemplo, um tal de Júlio Camargo, que virou testemunha no processo contra mim. Então, são vários exemplos que, inclusive, no meu livro, eu trato muito bem disso, de cada caso, o que aconteceu, e eu trato, no fim do livro, para não contaminar o texto, como todo da história, uma espécie de memoriais da minha defesa, que eu relato cada situação que eu vivi e que isso que ocorreu. Quando se eu sofri, eu era o troféu deles, eu não iria nunca sofrer esse tipo de coisa, porque eles queriam me manter lá, eles fizeram os outros para me manterem, jamais me dar a saída da situação. Jamais eu aceitaria isso. Eu coloquei já isso de forma pública, então eu posso falar sem nenhum problema. A única vez que houve qualquer tipo de discussão de delação foi quando houve aquela, digamos assim, aquela denúncia de que o senhor Joesley estava fazendo pagamentos para que eu não delatasse. Criou essa versão de acusação naquele momento que houve aquela gravação com o Michel Temer. O fato, além de ser mentiroso, naquele momento, a gravação, a operação controlada que foi feita, pegou o seu Joesley entregando dinheiro para o seu Lúcio Funaro, para a irmã do seu Lúcio Funaro. Ela que foi flagrada recebendo dinheiro e na sua casa tinha dinheiro que foi apreendido. Então era um problema do seu Joesley com o seu Lúcio Funaro e não comigo. Então, para poder desmistificar, eu inclusive tive um mandato de prisão preventiva nessa operação, que perdurou por 1 ano e meio, e eu sequer fui denunciado. E depois revogaram esse mandato de prisão preventiva, porque eu não fui nem denunciado. Então, que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. Mas o que acontece? Naquele momento, eu autorizei meus advogados a conversarem pelo seguinte, como é que o Eduardo Cunha está recebendo para não delatar se não tem nenhuma proposta para delação? Então, vocês façam pelo menos uma proposta para delação para que o Eduardo Cunha possa negar ou não, para que vocês possam dizer que ele estava recebendo para não delatar. Então, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Primeiro, que eu não tinha interesse em delatar. E segundo, que o próprio Ministério Público não tinha interesse que eu delatasse.
mesmo que houvesse, porque eles queriam me manter como troféu. Eu era, como o Moro dizia publicamente, o contraponto, para dizer que ele não perseguia o PT. Ele tinha o PT, ele dizia o seguinte: não, eu não estou perseguindo o PT, eu tenho aqui o maior adversário do PT, que é o Eduardo Cunha, quem tirou o PT do poder. Então está aqui os dois, é a amostra da minha isenção, que ele não tinha com ninguém. Então essa é a realidade dos fatos. Mas ele está certo, o Elias está corretíssimo na análise dele, isso aconteceu sim, e não aconteceu só nessa Operação Lava Jato. Aconteceu em operações anteriores conduzidas pelo mesmo juiz, e como o Elias é lá do Paraná, ele conhece bem aquilo que aconteceu no Paraná. Isso talvez não acontecesse em outros locais, mas no Paraná tudo era válido. Eu queria voltar a essa questão que o senhor falou sobre estarmos no meio da guerra. Quer dizer, só para eu entender um pouquinho melhor, se a gente tiver como resultado o senhor tem uma visão política, né, muito estratégica, né, o senhor está pensando sobre eleições e tudo mais, mas especificamente se a CPI ajudar a fazer uma pressão política para salvar vidas, isso não terá valido a pena no caso da CPI? Eu queria entender um pouquinho melhor o cálculo, né, em sentido de cálculo político e cálculo da vida das pessoas. A pressão política ela já está sendo feita por todos nós, todos os brasileiros, através de vocês, todo mundo já está fazendo, até o próprio Congresso, a pressão política ela já existe, independente ou não de CPI. O senhor não está fazendo a pressão política. Não, eu quero ser vacinado, eu quero que todos sejam vacinados, eu quero que, se você não foi, eu quero que você seja, eu quero que a vacina chegue aos meus filhos, eu quero que chegue aos meus sobrinhos, que não foram vacinados ainda. Eu fui vacinado pela idade. Eduardo Cunha, o senhor sabe que foram mortos mais de 435 mil pessoas? Deixa ele responder. Claro que eu sei. Mas só para concluir. Eu estou perguntando, ele vai responder, claro. O Brasil inteiro sabe que foram 435 mil pessoas e certamente, infelizmente, vão ainda morrer mais gente. Infelizmente, vai morrer mais gente. E que a gente não gostaria que não morresse ninguém. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essa pressão, ela não necessariamente vai se dar no ambiente político da forma como está sendo feita. Não é essa que vai ser a solução. Até porque é o seguinte, o cenário que existe hoje, nós vamos terminar a CPI e provavelmente todos os brasileiros adultos serão vacinados. Porque o nível de vacinação está subindo bastante, ninguém pode questionar isso. O nível de vacinas que tem programado para chegar é quase impossível. Aqui no Rio de Janeiro já anunciou, até outubro todos estarão vacinados adultos. Não haverá um adulto não vacinado no Rio de Janeiro. Então, elas já estarão. Você não consegue mais, você vai dizer, eu compro mais 200 milhões da Pfizer. Compraram 200 milhões da Pfizer. Mas quando vai entregar? Vai entregar agora até julho, vai entregar no segundo semestre. Então, por quê? Porque não tem. Porque os Estados Unidos retiveram a produção da Pfizer para eles. Essa que é a verdade. Está certo. É um direito deles, primeiro a população deles, mas os Estados Unidos têm lá 50 milhões de doses da AstraZeneca, que eles ainda não aprovaram para utilização nos Estados Unidos, que poderiam ceder para o Brasil, inclusive em troca. O Brasil tem produção de AstraZeneca. Se estivesse discutindo isso, eu teria proposto uma troca. Me entrega aqui as 50 milhões de vacina que vocês têm de AstraZeneca, eu devolvo no segundo semestre. Vocês não vão usar mesmo? E eu vou produzir aqui no Brasil? Por que nós não conseguimos antecipar isso? Então, tem coisas que podem ser feitas que independe somente da gente querer reverberar, procurar quem é o culpado, que isso, que aquilo. Haverão culpados, provavelmente erros foram cometidos. Não se pode dizer que todos os erros são erros com a intenção de causar mortes, erros normais que acontecem em qualquer gestão de crise e erros que podem ter sido cometidos com alguma má-fé. Esses serão claramente expostos e você só vai conhecê-los na sua integridade no momento que acabar a crise. Nós estamos no meio da crise. Muitas coisas certamente ainda vão acontecer ou vão aparecer que precisarão na frente serem verificadas. E nós vamos fazer uma CPI, não vai fazer outra depois. Já está aparecendo, viu, Eduardo Cunha? Já está aparecendo muita coisa. É que você não está assistindo a CPI, você falou que não está vendo, né? Não, eu não estou assistindo os depoimentos, mas eu estou lendo o noticiário. Tem muita coisa sendo revelada aí que, olha, está deixando a gente cabelo em pé. Eduardo Cunha, eu preciso encerrar, que a gente está chegando ao final do programa. Queria agradecer o seu tempo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a vocês, desculpa, eu estou ocupado o tempo demais de vocês. Imagina, foi ótima entrevista, foi bacana, só não ficou claro por que a Dilma mereceu ser empichada e o Bolsonaro não, tudo bem. A Dilma cometeu crime de responsabilidade, o Bolsonaro até agora, pelo que eu vi, não cometeu crime de responsabilidade, tem que mostrar primeiro o crime de responsabilidade. E além de tá aparecendo vários aí, hein? Não, além de aparecer o crime de responsabilidade, tem que ter base política para que possa isso ser levado adiante. Então, o impeachment ele é um processo jurídico e político. Se não houver crime de responsabilidade,
não pode existir. A Dilma tinha praticado crime de responsabilidade também anteriormente, em 2014. E, no entanto, ela não foi responsabilizada. Se você pegar a mesma coisa que ela errou em 2015, ela errou em 2014. Mas lá não responsabilizaram ela. Então, isso depende do momento, da situação política e até da situação de base popular para que possa você retirar um presidente eleito. É uma coisa muito complicada. A gente precisa, isso eu proponho no livro, mudar um pouco o sistema político brasileiro. Obrigado, viu, Eduardo Cunha? Quer deixar o seu Twitter aí, seu perfil? Quem quiser seguir o Twitter do Eduardo Cunha, comentarista de futebol. É @Dep Eduardo Cunha, que é o que eu tinha anteriormente, né? E, enfim, eu estou mantendo ele. Tem que tirar o Dep do Twitter, né? Ou você vai candidatar mas de novo? Se eu tirar aqui, eu perco a conta. Eu tenho que ver depois como é que eu posso fazer sem perder a conta. É só por isso. Obrigado, Eduardo Cunha. Obrigado a vocês. A grande verdade.